A Klabin é uma gigante brasileira mais do que centenária que atua no setor de papel, embalagens sustentáveis e também papelão ondulado. Tendo um portfólio extremamente diversificado e sendo uma empresa que atua tanto com vendas no Brasil quanto no exterior. Nos últimos dias, muito se falou sobre a Klabin em relação ao seu corte de preço-alvo feito pelo Bank of America, analisando alguns riscos que a empresa corria. Então nesse vídeo eu vou falar sobre isso, mas principalmente eu vou mostrar para vocês o cálculo de preço-teto que eu faço para a Klabin e falar também sobre as minhas perspectivas de futuro da empresa, tanto para esse ano de 2023 quanto para os próximos anos. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos nessa! A Klabin somente nessa semana chegou a ser negociada a um preço próximo de R$ 3,60, mas teve uma grande subida principalmente pelos resultados positivos de aumento de receita da Suzano, que é uma empresa muito focada na questão de celulose, e a Klabin acompanhou esse movimento, tendo então uma boa subida no seu preço de cotação na sexta-feira, chegando a ser negociada a R$ 3,84, com uma subida de mais de 5,5%. Detalhe que a Klabin sofreu um grande impacto principalmente pelo aumento da taxa de juros e o seu endividamento, considerando que hoje a Klabin tem grandes projetos de investimentos e esses investimentos acabam tendo a necessidade de grandes aportes financeiros, o que no fim das contas faz com que a Klabin tenha que aumentar um pouquinho o seu endividamento e com a taxa de juros muito alta, isso pesa mais nos resultados da empresa. E o mercado, óbvio, não deixou barato e bateu muito nela, com ela tendo uma queda de quase 32% no seu preço desde abril de 2021. A Klabin vai lançar os seus resultados de fechamento do primeiro trimestre de 2023 ali no início do mês de maio, no dia 3. Mas considerando o aumento de receitas que a Suzano teve, nós conseguimos já especular um pouquinho sobre como pode ser então o resultado da Klabin, porque a empresa hoje tem a sua receita quase 50% vindo da parte de venda de celulose, enquanto que o restante vem da sua parte de produção de embalagens, papelão ondulado e papel cartão. E um ponto muito interessante é que o último resultado do ano de 2022 já pode nos dar uma prévia de como pode ser o desempenho da Klabin nesse ano de 2023. Então reparem aqui, pessoal, que o volume de vendas que a Klabin teve ficou praticamente igual do ano de 2021 para 2022, enquanto que a sua receita líquida teve um grande aumento de mais de 22%. E a empresa acabou atribuindo isso, então, à questão da elevação dos seus preços de vendas dos produtos. Então, com esses reajustes, a Klabin já conseguiu ter um bom aumento na sua receita, mesmo tendo as vendas estagnadas. E não seria surpresa que para esse fechamento do primeiro trimestre, a Klabin tivesse sim uma queda no seu volume de vendas, mas devido a, novamente, a questão do reajuste dos seus preços, que deve continuar se mantendo sim, por causa do aumento global de inflação, a receita da empresa continue aumentando. Então, só para vocês terem uma ideia da representação da celulose nos resultados da Klabin, no ano de 2021, a empresa teve a celulose sendo responsável por 54% da sua receita, enquanto que em 2022 isso ficou na casa dos 49%. O que acontece é que a Klabin já tem feito investimentos para reduzir essa participação da celulose nas suas receitas, que para o ano de 2025 é estimado de ficar na casa dos 27% somente, trazendo muito mais estabilidade para as receitas da empresa, que hoje, tendo essa exposição demasiada ao mercado de celulose, acaba ficando muito exposta à variação dessa commodity no mercado global. Então, o preço da celulose sobe, a Klabin sobe junto, o preço da celulose desce, a Klabin desce junto. Então, isso acaba sendo um problema em relação à previsibilidade da empresa ao mercado. Essa redução à exposição ao mercado de celulose já vai começar no ano de 2023 com a finalização do gigantesco projeto Puma II que a Klabin vem implementando. Esse projeto busca trazer a produção do papel cartão branqueado para o portfólio da Klabin, que no fim das contas vai ter, além da adição desse produto, a grande reutilização e desgargalamento dos seus sistemas de produção, trazendo então mais capacidade produtiva para a empresa, já iniciando no segundo trimestre de 2023. O que eu espero para esse ano é que, com a entrada de produção do projeto Puma II, que deve começar com uma produção um pouquinho mais tímida para o mercado e vir aumentando ao longo dos próximos anos, a Klabin já consiga reduzir a sua exposição ao mercado de celulose ainda no ano de 2023. E isso provavelmente vai, além de trazer a sua previsibilidade a um patamar muito melhor, trazer também com o novo produto para o portfólio da Klabin uma nova fórmula de rentabilização.
Outro ponto importantíssimo é que ao longo dos últimos anos a Klabin conseguiu reduzir muito o seu endividamento e alavancagem, que lá em 2020 estavam na casa dos 4,7 vezes a sua dívida líquida por EBITDA. Ao meu ver, por um trabalho de boa gestão, a empresa já veio fazendo uma redução dessa dívida líquida por EBITDA, que ficou então na casa dos 2,7 vezes no fechamento de 2022. Então a empresa sofre sim com o impacto do aumento da taxa de juros, mas convenhamos que esse impacto é muito menor do que se a empresa tivesse com esse grande endividamento do ano de 2020. E o que o pessoal do Bank of America trouxe no fim das contas nas suas projeções foi justamente a questão dos preços da celulose, que podem ter uma queda com a recessão global chegando pelos efeitos combinados do aumento de oferta e estoques e também uma fraca demanda e redução dos estoques nos mercados de papel. E aí, como eu trouxe para vocês, devido à grande exposição da Klabin ao mercado de celulose, ela pode sim ser afetada por isso. O que no fim das contas, no curto prazo, pode ser inclusive uma boa oportunidade de compra. Então eu vejo que se a Klabin cair ali para um preço de R$ 3,50 ou até menos que isso, olha pessoal, eu vou com certeza encher a mãozinha de Klabin porque eu gosto muito da empresa. Porque mesmo que eu enxergue alguns riscos para o curto e médio prazo para a empresa, como o seu endividamento e também a questão do celulose, com a redução da sua exposição no futuro, eu fico bem mais tranquilo com a empresa e eu vejo ela fazendo um bom trabalho para conseguir trazer rentabilidade e mais dividendos nos próximos anos. E o Bank of America traz também alguns detalhes a mais sobre a questão da Klabin e eles veem os riscos principalmente em relação à sua alocação eficiente de capital e também ao seu desempenho de custo. Com isso, o Bank of America cortou o preço-alvo do papel para R$ 20 e começou a recomendar venda. Detalhe aqui que a Klabin 11 está sendo cotada a cerca de R$ 19,13, então no fim das contas o pessoal do Bank of America já está recomendando venda na ação que já está abaixo do preço-alvo. Bem interessante isso. E aí eu quero trazer para vocês o meu racional pessoal em relação ao preço teto da Klabin, pessoal. Lembrando que não é uma recomendação. Então, o que acontece é que a Klabin tem no seu estatuto para distribuição de dividendo mínimo obrigatório aos seus acionistas de 25% do seu lucro líquido de todo o exercício do ano, apurado então no final de cada exercício. Outro detalhe é que a companhia tem um target, ou seja, um alvo para a distribuição dos seus dividendos que fica na casa de 15 a 25% do seu EBITDA ajustado, ou seja, o seu EBITDA que não leva em consideração aqueles fatores não recorrentes. Esse valor para o ano de 2022 ficou na casa dos 35% de payout e, no meu entendimento, a Klabin deve se manter nessa casa de payout em relação ao seu lucro líquido, porque a minha visão é que a Klabin, com os seus reajustes de valores de preço de venda, vai conseguir manter o seu EBITDA e o seu lucro final, mesmo com essa questão de redução do preço de celulose. Pegando aqui a ação preferencial Klabin 4, que está sendo negociada a R$ 3,81, ela distribuiu nos últimos 12 meses um dividend yield de cerca de 7,77%. E aí, pegando o seu LPA do último ano, aqui no site do Investidor 10, ou seja, o seu lucro por ação, a empresa ficou no ano de 2022 com o lucro de 84 centavos por ação. Considerando esses 84 centavos por ação, se nós multiplicarmos por 0,35, representando os 35% de payout, a empresa distribuiria então, no final das contas, algo próximo dos 30 centavos de dividendos. Isso ficaria em linha, inclusive, com o que foi distribuído no ano de 2022 de 30 centavos. Se nós dividirmos esse valor de 0,29 por 0,06, que representa aqueles 6% que normalmente o investidor busca como o mínimo de dividend yield por ação, nós chegamos num resultado de preço teto de R$ 4,90. Eu particularmente gostaria de ter aqui uma margem de segurança em relação a esses dividendos da Klabin, considerando os 6% como mínimo, de 15%. Então, multiplicando aqui esse valor por 0,85, eu chegaria no meu preço teto, que fica na casa dos R$ 4,15. Então esse é o meu racional pessoal para chegar no preço teto da Klabin. Um detalhe importante é que esse racional de preço teto da Klabin funciona somente nesse dividendo projetivo, porque se nós formos utilizar outros métodos, como por exemplo o método de Bazin para fazer o cálculo de preço teto, considerando que a Klabin nos anos de 2020 e 2021 distribuiu pouquíssimos dividendos, isso acaba afetando esse cálculo de preço teto de Décio Bazin. Mas reparem que nos anos anteriores, a Klabin distribuiu, em relação aos seus dividend yields pagos, valores que ficaram mais próximos dos 6%, como aqui em 2018 com 7,3%, em 2019 com cerca de 4,85% e em 2022 com cerca de 7,5%.
Então, ao meu ver, nesse caso, o preço teto de Décio e Bazin acaba não servindo para a Klabin. E para o pessoal que gosta da questão do preço justo, nós temos aqui também a fórmula de Benjamin Graham, que leva em consideração a questão de valor por ação e de lucro por ação para calcular um preço justo da empresa. E no caso da Klabin, ela teria o preço justo de acordo com essa fórmula de R$ 5,67, com um potencial de rentabilidade de quase 50%. Vale levar em conta ainda o excelente trabalho que a Klabin vem fazendo nos últimos anos, tendo um grande aumento da sua receita líquida e também do seu lucro líquido, que com boas margens e retorno sobre os seus investimentos, conseguiram fazer a empresa ter uma grande rentabilidade e lucro no final das contas. E no meu entendimento, ela deve se manter nessa mesma linha para os próximos anos, vindo sim com grandes ganhos futuramente. Outro questionamento muito interessante fica no sentido de: será que o mercado já bateu demais na Klabin e ela está muito descontada? Se nós formos levar em conta o gráfico de lucro por cotação para entender se a Klabin está muito descontada ou não, nós podemos inclusive enxergar uma certa assimetria aqui na empresa, pois enquanto o seu gráfico de cotação está aqui próximo dos R$ 4,00, o seu gráfico de lucro líquido ficaria próximo da casa dos R$ 5,50. Mas bem, pessoal, essa é a minha visão sobre a Klabin e o meu racional para calcular o preço teto da empresa. Um detalhe é que normalmente para empresas diferentes e de setores diferentes eu utilizo técnicas também diferentes para fazer esse tipo de cálculo. Então, por exemplo, eu trouxe um vídeo sobre o Banco do Brasil nos últimos dias e eu mostrei também para vocês qual é o meu racional para calcular o preço teto dele. E no caso da Klabin, eu sim enxergo alguns riscos, como eu disse para vocês, em relação ao mercado externo, ao preço da celulose e também ao risco dos investimentos que a Klabin vem fazendo pelo aumento do seu endividamento e taxa de juros. Mas, se tudo correr como é esperado nesse ano, nós devemos já ter o início de uma redução da taxa de juros, o que vai ser bastante benéfico para a Klabin. Então, ao meu ver, hoje ela está sim descontada e é por esse motivo que eu continuo comprando Klabin. Mas deixem aí nos comentários, pessoal, qual racional vocês costumam utilizar para calcular o preço teto de uma ação? Vocês utilizam algum método de projeção ou vocês utilizam alguma outra técnica? O que eu tinha para esse vídeo era isso, então muito obrigado por acompanhar o canal, espero que tenham gostado desse vídeo e se ele foi útil para vocês, não se esqueçam de já deixar o seu like e também se inscrever no canal caso não sejam inscritos, pessoal. Então, um abraço para todo mundo, tchau, tchau.